Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ativar a nossa juventude. Declarar que o avivamento ele virá por meio de um desencadeamento do Espírito. A palavra do Senhor diz, na profecia de Joel, diz que nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda a carne. Diga comigo, toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Filhos cheios do poder de Deus, profetizando o que estão enxergando no céu. Os jovens sendo renovados em seu vigor, caminhando e não se cansando, correndo e jamais parando. Por quê? Estamos sendo renovados na glória de Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem renovo de Deus para você nessa noite, amado, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair, levado nas asas da revelação, porque Deus não perde a viagem. Ele está aqui para nos tocar, e Ele começa nos tocando de dentro para fora. Ele organiza, Ele estrutura as nossas vidas. Os velhos voltando a sonhar, sabe o que significa isso? Voltando a ter esperança. Existe muito diagnóstico, mas pouco tratamento. E essa é uma noite onde o Senhor, Ele quer ministrar uma palavra personalizada para a nossa realidade. Eu não quero o que o mundo tem para mim. O que eu como vem do céu. É o pão vivo que desce do céu. É o pão vivo que me alimenta, é Ele que me sustenta. A minha dieta não está nas coisas perecíveis, a minha dieta está no Senhor. Eu como dele, eu sou parte de quem Ele é. Ei, igreja, nós somos um com o Senhor, aleluia. Então aquilo que o Senhor está liberando do céu, não tem a ver somente com você, mas tem a ver com as pessoas que estão à sua volta. Nós precisamos viver um evangelho do coletivo, o evangelho onde eu sou tocado para tocar pessoas, eu sou curado também para curar, eu fui liberto para libertar. Porque senão a gente se reúne aqui no domingo, conversamos, vemos pessoas que nós gostamos, e a igreja tem se tornado um clube social. Esse não é o princípio da igreja. A igreja nasceu para representar a Cristo. Ei, você não substitui a Jesus, você representa Ele. E quando nós representamos a Ele, nós nos tornamos embaixadores do seu reino. Estamos aqui nesse lugar, do bairro Charqueadas, para ser luzeiro, para ser lâmpada, aleluia. E a lâmpada é colocada em cima da casa para que possa iluminar a todos. O Senhor te chamou para engrandecer o seu nome, através da proclamação que está em seus lábios, todos conheçam o Senhor, todos conheçam o reino de Deus. Somos expansores desse reino, amém? Queridos, eu nunca me preocupei em quantidade de pessoas. O que eu me preocupo é se a palavra tem encontrado guarida em vossos corações. O que eu tenho me preocupado é se a palavra tem tocado as vossas vidas e tem transformado os seus corações. Porque a gente não trabalha para tocar uma multidão. Porque a multidão, ela passa e não cria relacionamento. Em volta de Jesus sempre tinha multidões, mas as multidões, assim como chegavam, também iam embora. O que o Senhor quer nos trazer é uma consciência de um relacionamento íntimo, assim como os discípulos estavam todo momento com o Senhor Jesus. Uma igreja que é íntima, uma igreja relacional. Uma igreja de multidão é uma igreja que está buscando somente milagre, depois que recebe, vai embora. Enquanto Jesus estava multiplicando pães e peixes, tinha um monte para ouvi-lo. Mas quando ele começou a falar sobre a verdade do seu evangelho, dizendo que quem não come do seu corpo e não bebe do seu sangue não tem parte com ele, as pessoas começaram a ir embora, porque não conseguem escutar
Quando fala sobre fazer parte, ser parte de quem é Jesus, consequentemente também está atrelado a renunciar. Está dizendo, quem não come do meu corpo e quem não bebe do meu sangue, está falando sobre sacrifício. O problema é que a gente quer estar no meio da multidão, quando Jesus está multiplicando pães. Mas no momento do relacionamento íntimo e da entrega, a gente vai embora. Mas eu profetizo, que essa geração é a geração do avivamento e do arrebatamento. A geração que está trazendo fogo para a terra. E sabe, queridos, quem está com o coração pegando fogo é quem está diante do altar. Tem brasas vivas tiradas do altar. E sabe, onde você declara que é o teu pecado, onde o Senhor te toca. Quando Isaías disse onde era o seu pecado, o anjo tocou onde ele denunciou. Isaías disse, o meu pecado é porque eu sou um cara de lábios impuros. Está aqui, Senhor. Nós precisamos denunciar os nossos pecados. A gente denuncia os outros, mas a gente não olha para dentro de nós e reconhece algumas coisas, algumas mazelas que têm impedido o Senhor de agir. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, Evangelho de João, o capítulo 17, somente o versículo 3. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Senhor, eu te adoro. Tu tens a minha vida, Tu tens o meu coração. Tu és tudo que sou, Tu és tudo que tenho. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque estamos aqui hoje diante da Tua face, e nós declaramos que sairemos cheios do Teu poder e da Tua glória. Nós temos sede de Ti, nós temos fome de Ti. Nos toca nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer é algo que a igreja precisa entender, porque o conhecer não está ligado a estudar. Oséias, o capítulo 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um processo. Você nunca irá conhecer a Deus na sua totalidade, porque Ele sempre se renova. Cada dia Ele se revela para você em algo diferente. Cada dia o Senhor prepara novidade para você. Cada dia o inédito de Deus faz parte da nossa história. Então conhecer a Deus é viver provando de quem Ele é. Queridos, nós temos uma ideia do conhecimento muito superficial. No conhecimento de Deus é necessário nos aprofundarmos. Abacuque, o capítulo 2, o versículo 14, diz assim: entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Se encherá do quê? Do conhecimento da glória de Deus. É uma inundação. A terra está sendo cheia do poder, está sendo cheia da glória de Deus. E sabe como isso acontece? Através de proclamadores, através dos filhos, declarando que o reino de Deus está entre os homens. Sabe como a terra será cheia e afetada pela glória de Deus? Quando nós nos colocarmos em nosso devido lugar, em nossa identidade, dizendo: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade.
Você é um traidor do reino de Deus, aleluia. Você não foi chamado para ficar dentro de uma caixinha. O Senhor está arrebentando grilhões, quebrando cadeias, derrubando muralhas, para que você possa crescer. Ei, alarga o lugar da tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque você vai prosperar para a direita, para a esquerda. Ei, nada nessa terra pode te conter, filho de Deus. Você recebeu uma unção para prosperar. É só você olhar para trás, veja quanto Deus tem te abençoado, o quanto Ele tem sido presente em nossas vidas. A terra precisa conhecer o Senhor de toda a terra e de todo o céu. Esse conhecimento não está em estudar sobre o que Deus é, mas experimentar quem Deus é. Sabe por quê? O que se aplica a coisas. Quem estuda, trata Deus como coisa. Não é o que Deus é, e sim quem Ele é, porque quem fala sobre pessoa, Ele é uma pessoa. E em uma pessoa nós temos relacionamento, nós temos intimidade. Quem Deus é um convite para a gente desfrutar da sua presença. O Senhor está te chamando nessa noite para que você possa desfrutar de quem Ele é, da sua pessoa. Jeová Shalom é a nossa paz. Jeová Jiré, a nossa provisão. E desfruta da presença. Não tente estudar a Deus. Desfrute da sua glória, e o Espírito Santo Ele vai formar o caráter de Cristo dentro de você. E quando você estiver cheio, você irá transbordar, e o conhecimento da glória de Deus será revelado a outras pessoas. Por isso que a terra está sendo cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como o mar. As águas cobrem o mar. Sabe, queridos, Jesus veio fazer o Pai conhecido. Os judeus perseguiram e mataram Jesus, não porque Ele estava trazendo um novo estilo de adoração. Naquele tempo havia idolatria para todo lado. Os judeus perseguiram e mataram Jesus, porque Ele se fez Filho de Deus. Você pegou isso? O centro da questão foi quando Jesus apontou, desde todas as profecias declaradas pelos profetas, Ele em todas elas. Ou seja, Jesus é o cumprimento de toda a lei. Lembra que quando Ele veio do deserto, depois de vencer a tentação, Ele entrou na sinagoga e Ele pegou um livro, e esse livro era de Isaías, onde dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas, abrir as prisões àqueles que estão cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lembra disso? E Ele, depois de ter lido, Ele se assenta em uma cadeira. Essa cadeira diz muito, porque na ordem judaica, em um culto, existiam 3 cadeiras: aquele que estava celebrando o culto, o sumo sacerdote, e uma cadeira que era para o Messias. Adivinha onde Jesus sentou? Ele sentou na cadeira do Messias, ou seja, Ele, aquela cadeira estava esperando por Ele. Ele estava dizendo: chegou, Ele cumpriu. Ele disse: hoje se cumpre essa palavra. Ele estava dizendo: eu sou o Filho, eu sou aquele que haveria de vir, eu sou a estrela da manhã, eu sou o Pai da eternidade. Antes de Abraão eu já era. Imagine para aqueles religiosos entenderem uma coisa dessa. Eles queriam matar Jesus. Como ousa? Nós conhecemos você. Você não é o filho do Zé e filho da Maria. Porque as pessoas conheciam Jesus a partir da carne. Esse é o problema. Depois que você nasce de novo, as pessoas continuam pensando e olhando para você segundo a tua antiga identidade. Ei, cristão, hoje você é uma nova criatura. Não existe mais condenação sobre você. É a glória de Deus que está sobre a sua vida. Aleluia! É isso.
E começou a perseguição. Esse mundo te persegue não porque nós estamos fazendo parte de um contexto religioso. Esse mundo nos persegue porque nós carregamos uma marca. Sabe por quê? Queridos, hoje o meio gospel é o meio onde tem audiência. O meio gospel está trazendo até pessoas do meio secular, porque hoje se tornou show de bola ser crente. E sabe, nesse meio gospel, Jesus não está. Jesus não faz parte desse padrão que o mundo organizou e tenta colocar o evangelho, porque o evangelho não se adapta a coisas humanas. Somos nós que nos adaptamos à glória de Deus. Sabe, nós estamos muito presos a alguns padrões, e nós precisamos ter um renovo em nossa mente, se desvencilhar de muitas coisas. Eles estavam perseguindo Jesus, porque Jesus falou sobre ele, sobre a profecia dita sobre ele. Ele assumiu o seu papel, ou seja, a sua identidade de filho. Filipenses capítulo 2, o versículo 5 diz: abriu mão da sua glória, e semelhante ao homem, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e obedeceu o Pai até a morte. Ao que o Senhor o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele abriu mão da sua glória e estava representando agora o reino do Pai, estava estabelecendo a vontade do Pai, ele estava indo para a morte, ele já nasceu olhando para a cruz. Tanto que João capítulo 17 diz: Pai, agora eu concluí a obra que me deste, concluí, acabei a carreira, devolva-me a glória que eu tinha antes. Essa glória que ele abriu mão, quando ele acabou, quando ele completou aquilo que o Pai o deu, ele estava recebendo de volta. Sabe, queridos, Jesus, ele andou como um homem, ele sentiu tudo aquilo que eu e você sentimos, ele foi tentado de todas as formas, mas não pecou. Sabe para quê? Para vencer o pecado na carne, dizendo que é possível nele nós também vencermos. João capítulo 19, versículo 7 diz assim: responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei. Estavam com a cabeça na questão religiosa. Conforme essa lei, ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Onde é que está a perseguição? Ao declarar que somos filhos de Deus. Eles não conseguiam entender como alguém que eles conheciam segundo a carne pudesse ter a mesma natureza de Deus. Hoje nós temos um nascimento segundo a carne, mas temos dentro de nós a natureza de Deus. Os discípulos pediram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Perceba que eles não pediram: ensina-nos a pregar, a fazer milagres. Eles estavam acostumados a ver Jesus levantando o paralítico, abrindo os olhos do cego, libertando o endemoniado. Isso tudo, aparentemente, era o que causava audiência, era o que os deixava importante, mas os discípulos não quiseram as manifestações. Primeiro eles queriam uma coisa: eles queriam aprender a orar. Pega isso no teu espírito. E sabe por que eles queriam aprender a orar? Porque eles tinham um exemplo de Jesus. Eles viam Jesus se relacionando com o Pai.
E no coração deles, o que era mais importante era ter a mesma intimidade. Jesus nos ensina a nos mover da mesma forma que o Senhor se move, porque na cabeça deles a oração era algo distante, mas agora Jesus estava trazendo um relacionamento com o Pai para perto, chamando Deus de Pai. Veja que muda tudo. Eles conheciam um Deus da religião, mas não conheciam um Deus que é Pai. Quando os discípulos pediram, nos ensina a orar, eles estavam dizendo, nos ensina a nos relacionar com Deus de forma entre um pai e um filho, de forma que um filho fale com o pai. E Jesus então ensina, trazendo a oração modelo, Mateus, o capítulo 6, ele começa dizendo, Pai Nosso. Ou seja, ele está dizendo que somos partes de uma família. Você faz parte da família de Deus, por isso nós podemos descansar na sua provisão e no seu amor. Essa oração não é para ser decorada, não é somente para ser repetida, você precisa entender, essa oração Jesus estava ensinando os discípulos. Nós precisamos entender a essência dela. Pai Nosso, somos parte da família de Deus. Tudo que pertence a Jesus pertence a nós, somos co-herdeiros com Cristo, aleluia. Diz, venha o teu reino. O que é isso? Atraidores, venha o teu reino. Quem pode atrair o reino de Deus, senão os filhos? E às vezes a gente está quietinho, se escondendo debaixo da cama. Nós precisamos declarar, venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é feita no céu. Pegou a chave? Da mesma forma que acontece no céu, o padrão é celestial, que seja feita a tua vontade também na terra. Assim somos nós. O mundo não te odeia porque você é evangélico, mas porque em Cristo nós somos filhos de Deus. Tu pegou essa? O diabo não tem problema com uma organização religiosa. O diabo vai à igreja, o diabo dá show. A gente vê às vezes ele dando show, né? Dá oferta quando não está pregando. Não tem problema com o nosso culto. Agora o problema ele passa a ter quando você assume a tua posição de filho. Aí acabou. As coisas começam a mudar quando a identidade de Cristo é vivida em nós. Quando você assume a tua postura, passamos a pisar na cabeça dele quando assumimos a nossa identidade de filho. Aleluia, queridos. Então não ache que você vindo na igreja, eu vou na igreja, vou participar do culto, depois eu volto para casa, está tudo certinho, só espero o outro domingo. Continua com a mesma mentalidade religiosa e nada está acontecendo, e não há transformação, está no estoque. Mas quando você sai dessa caixinha, quando você declara quem você é em Cristo, tudo muda. Você passa a pisar na cabeça dele, porque saímos da condição de dominados para governantes. O pecado tinha poder de aprisionar o homem, mas em Cristo o poder do pecado foi quebrado. A palavra do Senhor diz, e o pecado não terá domínio sobre vós. E não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então saímos da condição de dominados. Não somos dominados pelo pecado, nós estamos no governo do Espírito. Nós nos sujeitamos à glória e o poder de Deus. Agora somos governantes sobre a terra. Pega uma coisa, lá no Éden, o Senhor estabeleceu a Adão um princípio: frutificai e dominai sobre todas as coisas. Que padrão é esse? Padrão de governo. Diga comigo, padrão de governo.
Vocês comeram hoje? Padrão de governo. É isso. A gente sai da posição de dominado para governante, porque assumimos o nosso lugar. O Senhor te chamou para dominar, querido, as coisas. O Senhor te chamou para ser governante sobre a terra. Saímos da posição de escravo para filho, de bastardos para herdeiro. A diferença entre um bastardo e um herdeiro é porque o bastardo não faz parte de uma família. Agora o herdeiro, ele nasceu em uma família, e tudo aquilo que pertence ao pai também pertence a ele. Sabe, queridos, o filho pródigo, ele saiu de casa, mas quando ele perdeu tudo, ele não perdeu a referência. Ele sabia qual era a sua origem. Nós precisamos manter a nossa mente focada em quem somos em Cristo e na herança que recebemos. É por isso que o nível da luta aumenta. Pastor, mas parece que agora tudo está mais difícil. Parece que as lutas têm aumentado. Ei, conforme você vai crescendo em fé, a tribulação, as lutas, as perseguições, as frustrações, os abandonos também aumentam. Então glorifica a Deus, porque isso acontece proporcionalmente. Você vai crescendo em fé, e também as perseguições vão crescendo adiante de você. Mas nós recebemos o quê? Poder para vencer. Nós recebemos poder para resistir. Conforme você vai manifestando a identidade de filho, também vai resgatando aquilo que o inimigo havia roubado. Entende que agora que estamos na posição de filho, nós vamos entrando em ambientes e vamos resgatando aquilo que o inimigo tinha colocado as garras. O Senhor te chamou para resgatar. Exemplo, você precisa voltar em ambientes, porque você precisa voltar a ter paz. Você precisa liberar perdão. Precisamos resgatar a alegria. Nós, como filhos, temos que entrar nesses lugares e tomar aquilo que é nosso por direito. Tomar o governo das coisas. Vai tomando os territórios, querido. Vai tomando a casa, a família, os ambientes que estavam dominados pelo diabo, porque você tem direito e recebeu poder para isso. Aquilo que Satanás colocou as unhas, vai tomando de volta pelo poder do nome de Jesus. Gerações presas por maldições hereditárias. Você não conhece pessoas assim? Ou famílias assim? Que de geração em geração, ou tem vícios, ou tem espírito de morte, suicidas. Então ele vai marcando de geração em geração, até que um filho se levante e declare: até que você tripudiou na minha geração, a partir de mim, agora a herança é remida. A partir de mim não. A partir de mim agora é uma nova história, é uma nova vida. A minha família é gerada debaixo de outra semente. Aleluia! É isso que nós precisamos declarar, queridos. Nós estamos vendo o inimigo roubando vidas, o inimigo tocando em gerações por causa de maldições hereditárias. Pai que morreu de assassinato, o filho também, ou que está em drogas. Aí a gente acha natural, é somente uma coincidência. Não é coincidência, são maldições. E nós precisamos entrar, interceder pela nossa geração e declarar: até aqui você bagunçou a história da minha geração. A partir de agora, Satanás, eu estou pisando na sua cabeça e declarando que a minha geração é curada em nome de Jesus, porque eu estou assumindo o meu lugar. Eu estou assumindo o meu lugar de filho. Aleluia! Se você soubesse o poder que está sobre a sua vida, você pararia de correr atrás do lixo
iria desfrutar da herança. Fomos salvos para pregar a salvação. O que está em teus lábios? Que tipo de palavra tem saído da sua boca? Não pode jorrar duas fontes da sua boca. Não pode ter água salgada e doce. A sua boca é uma fonte. Não pode haver mistura. Ou você libera maldição, ou você libera bênção. O problema é que nós estamos sempre querendo misturar o santo e o profano, dando uma ajudinha. Não existe adaptações no reino de Deus, porque Deus não improvisa. Quando Ele te abençoa por completo. Quando Ele te escolhe, Ele te chama na essência. Somos proclamadores. Proclamadores são aqueles que anunciam. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus a quem enviaste. O que é isso? Tornar conhecida a obra de salvação. Que conheçam a Ti e a Jesus Cristo a quem enviaste, porque Deus amou o mundo, o cosmos, de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a obra redentora. É você proclamar que Deus é único e Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida, e vida em abundância. Essa é a mensagem dos proclamadores. Depois que você prova do amor de Deus, você não quer mais outra coisa. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe mais viver. Depois que você prova e desfruta de Deus, as outras coisas começam a perder o sentido. E se tem coisas desse mundo que estão vivas dentro de você, corra para o Santo dos Santos, que é lá o lugar onde você vai fazer morrer algumas coisas, alguns sentimentos, algumas marcas. É no Santo dos Santos que acontece a cura. Por isso que quando alguém se desvia, essa pessoa ela tenta achar sentido lá fora, ela tenta achar no mundo o amor que ela sentia na presença do Senhor, mas não consegue. Ou seja, dentro dela continua um vazio, e esse vazio tem o tamanho de Deus, porque nada preenche o lugar de Deus na vida do homem. O homem foi feito para adoração. Dentro de você, você carrega um DNA. Se você não adora a Deus, você adora o diabo ou as pessoas. Na mão de alguém você vai cair. Se você não dizima para o Senhor, você dizima para o mundo ou para o diabo. É princípio, é lei da semeadura. Nós precisamos entregar aquilo que é do Senhor. Eu não estou falando somente de valores, querido, estou falando sobre a sua vida, sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Um culto com entendimento. Não é se apresentar morrendo, é vivo. Ei, o Cordeiro já morreu e Ele ressuscitou, e agora Ele te chamou para que você entre pelo seu sangue no Santo dos Santos e se apresente como sacrifício vivo, declarando: Senhor, eu não estou aqui obrigado, eu vim sacrificar porque te amo, porque eu não posso viver sem a tua presença, porque um segundo longe de ti me dá saudade. Ora cantará baixou. Ah, querido, eu estou tomado. Quando eu prego a palavra eu fico eletrificado. Sabe por quê? Porque pode ser que seja a última vez. Sabe, esse momento agora pode ser o teu último momento. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Você pode cair duro, o teu coração pode enrijecer e você pode morrer. Mas eu quero te dizer que o Filho de Deus, quando fecha os olhos aqui, abre os olhos diante da glória de Deus. Nós somos eternos. Eu não estou preocupado mais com essa vida, porque o meu Jesus preparou uma vida chamada eterna para mim, e eu quero ela. Cristo em vós, a esperança da glória.
e eu vou crescendo, eu vou entrando, eu vou acessando. Ei, eu já entrei no Santo dos Santos. Ei, igreja, nós já entramos nesse lugar. E sabe o que Jesus nos chama para viver? A sua ressurreição. Viver a ressurreição de Cristo é viver a herança, porque é a ressurreição de Cristo que nos faz filhos de Deus. É por isso que o mundo nos persegue, porque somos feitos filhos de Deus. O texto diz: Ele veio para os seus. Quem que é? Os judeus. Mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam foram dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Ah, queridos, você recebeu o direito de chamar Deus de Pai. Ah, por que tu chama Deus de Pai? Porque Ele é meu paizinho, porque Ele é meu raba, porque eu converso com Ele, porque Jesus me ensinou a falar, a orar: Pai nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, é tudo nosso. Toma posse, crente, em nome de Jesus. Ninguém te ama como Ele te ama, ninguém te toca como Ele te toca, ninguém te dá o que Ele te dá. E por que estamos fugindo desse amor? Eu quero te dizer que não tem como fugir da presença do Senhor. Se você tomar as asas da alva e for no mais alto do céu, ali Ele está. Se você descer no mais profundo abismo e ali fizer a sua cama, até ali a mão do Senhor te guiará. Não tem como fugir desse amor. Você está pego, querido. Você está pego. Porque para onde você for, você vai ter dentro de você um clamor. Existe uma voz, um clamor dentro de nós, que clama: Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito de escravidão. Diga comigo: eu recebi um espírito de adoção, qual clamamos: Abba, Pai. Somos feitos filhos de Deus. João capítulo 13, versículo 3, diz assim: E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus, e estava retornando a Deus. Olha que coisa tremenda. Jesus sabia de onde vinha e para onde estava indo. O que significa isso? Alguém resolvido. Sabia da sua origem e sabia do seu destino. Ele veio para a terra para morrer na cruz e se entregar por nós. Essa era a obra de salvação. Sabe, queridos, uma pessoa resolvida, ela sabe de onde ela veio e para onde ela está indo. Uma pessoa resolvida não se distrai no meio do caminho, porque ela tem um alvo. O nosso alvo é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Resolução está em praticar aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Jesus sabia de onde vinha e para onde ia. É você saber que da mesma forma que você saiu de Deus, você está voltando para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós saímos do coração de Deus, fomos manifestos na terra, e agora estamos voltando para onde? Para Ele, porque Jesus nos reposicionou. Estávamos indo em um caminho do inferno, de morte, mas Jesus, pela sua obra na cruz, Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou em nosso espírito, e agora estamos voltando para o Pai. O inimigo, ele quer atrasar pessoas, e ele começa a lançar setas na mente, dúvidas sobre identidade. Lembra na tentação no deserto? Satanás se apresenta e diz: se tu és o Filho de Deus. Não é assim que ele faz. A estratégia não mudou. Se tu és o Filho de Deus, por que tu está enfrentando tudo isso?
Por que estão faltando coisas para você? Por que você está doente? Filho de Deus dessa maneira? Sabe, amados, quem tem certeza da sua identidade, sabe em quem tem crido, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Sabe, às vezes nós estamos desistindo enquanto a vitória já está à nossa frente, a passos de nós. Nós estamos recuando e o Senhor está dizendo, era só mais um passo. Ei, eu não sei o que você está enfrentando, mas nessa noite, pelo Espírito de Deus, eu venho declarar, continua, é só mais um passo. A cura pode estar a um passo, a restauração do seu casamento pode estar a um passo, a salvação da sua família pode estar a um passo. Receba isso em nome de Jesus. O Senhor está trazendo instrumentos sobre nós, para que nós possamos mudar, primeiro a nossa casa. Ei, crente, o que Deus tem para ti, é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus disse em João capítulo 14, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Presta atenção, isso significa unicidade. Unicidade é diferente de unidade. Unidade tem a ver com soma, ou seja, a igreja vive em unidade. Nós somos membros de um só corpo. Nós somos vários membros que formamos um corpo. O que é isso? Comunhão, unidade. Mas não se fundem em um. Dois membros não se transformam em um. Continuam sendo um em um, porém estão próximos, tem comunhão. Isso é unidade. Agora, unicidade é diferente. Unicidade são dois que se fundem e se tornam um. Fusão. São a mesma essência. Não tem como separar. Assim é o Pai e o Filho. Assim é Jesus e a igreja. Enquanto na terra nós vivemos em unidade, existe uma realidade de unicidade entre o Pai e o Filho, e nós iremos viver isso quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Seremos um com Ele, pois o veremos assim como Ele é. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 22 e 23 diz assim: tudo é vosso, diga comigo, tudo é meu. Eu sou de Cristo e Cristo de Deus. Olha que coisa tremenda. Tudo é nosso. Todas as coisas foi dada a nós. Então você pode usufruir. Eu, portanto, não pertenço às coisas. Eu sou de Cristo e Cristo de Deus. Eu estou falando de unicidade, de uma fusão. As pessoas precisam olhar para você e não podem mais ver você, tem que ver Jesus. A essência dele tomou conta das nossas vidas. Se você ainda está muito vivo, você precisa morrer. Você precisa ir para a cruz, levar esse teu corpinho, para que comece a colocar alguns cravos, tomar umas chicotadas, para que você possa morrer um pouquinho. A palavra do Senhor diz: eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vida não importa mais. A vida que agora eu tenho, eu vivo por causa dele. A vida que eu tenho agora, eu vivo por ele. As pessoas precisam olhar para mim e não ver mais a antiga vida. As pessoas precisam olhar para mim e não ver mais aquela prática de pecado. Precisam olhar para mim e ver Jesus. É isso, que ele cresça e eu diminua. Então toma posse, tudo é nosso, mas nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Sabe o que é isso? Pertencimento. Nós pertencemos. Ele nos comprou. Tem direito legal sobre as nossas vidas. E você tem direito legal sobre a terra.
Então por que você não está entrando em lugares de morte declarando vida? Por que na tua casa algumas coisas estão se levantando e você finge não estar vendo? Toma o território. Deus te deu autoridade para isso. Comece a levantar um trono de adoração na sua casa. Sabe, queridos, altares precisam ser restaurados dentro de casa. Altares que foram destruídos ou não são mais visitados precisam ser restaurados nesses dias. Unicidade tem a ver com uma relação de marido e mulher. Quando eu vou casar alguém, o que eu falo? Duas pessoas abrem mão de viver como indivíduos e agora passa a ser um. Dois que se fundem e se tornam um só. Quando você olha para mim, você não olha só para mim, você precisa enxergar a Iva. Amém? Por quê? Precisam olhar para mim e ver que eu tenho uma aliança, que eu pertenço a alguém, porque casamento é isso, é duas pessoas que estão abrindo mão de ser indivíduos para ser um só. Por isso que Jesus, ele traz o exemplo da relação de marido e mulher com ele e sua igreja. O que ele diz? Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Sabe o que significa isso, submissão? Tem gente, aí o marido já, olha só mulher, você tem que ser submissa a mim. Acha que é andar debaixo dos pés. Não, submissão tem a ver com estar junto na mesma missão. Andar juntinho, ela saiu aqui do lado, então ela tem que caminhar junto contigo. Isso é a submissão. Saber para onde está indo. O marido tem que ter um norte. Por isso que a cabeça do marido tem que estar no céu, porque o marido pode levar a família para qualquer lado. Você pegou isso? O sacerdote é aquele que é responsável pela autoridade espiritual dentro da sua casa. E um sacerdote que não assume esse lugar, ele morre antes do tempo. Isso é bíblico, pegou isso? Morre antes do tempo. Se nós como homens não estivermos assumindo o nosso papel de sacerdote dentro de casa, nós iremos prestar conta com Deus. Isso é muito sério. Amados, relação entre Cristo e a igreja é uma relação de unicidade, não é de unidade, é fusão, é uma coisa só. Nós somos membros de um corpo. Aleluia! Você pegou isso? Eu quero que você se coloque de pé.